Nós oramos pelo teu servo, Pai, o Pedro. Pai, usa ele, Senhor Deus, que ele seja canal de bênção aqui na terra esta noite para nossas vidas. Fala aquilo, Senhor Deus, não que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor sabe que é necessário para nossas vidas, para a gente continuar de pé. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. E as palmas ao Cordeiro de Deus. Salve a igreja de Deus, com a paz do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3 e o versículo de número 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Enquanto você procura, quero aqui louvar a Deus pela vida do bispo, quero louvar a Deus pela vida da bispa, todos os pastores aqui presentes, nosso vice, aliás, terceiro vice, que está na frente do trabalho, aliás, o departamento de missões está à frente do trabalho. Deus em Cristo te abençoe grandemente. Quero aqui louvar a Deus pela vida da minha digníssima esposa que está ali. Hoje não dá para interceder não, né? Glória a Deus. Meus queridos, trazendo uma justificativa acerca da roupa, geralmente gosto de vir na farda, mas hoje o evento lá fez eu suar. E lá no nosso bairro não está tendo água. O negócio está sério. Aí eu via na roupa ali, mas não deu certo, porque o roupa estava tudo para fora. Aí eu vi ela de roxo e de cor junto. Glória a Deus. Deus Cristo seja louvado. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Glória a Deus. Você pode sentar-se em nome de Jesus. Traga um tema para essa mensagem. O tema para esta mensagem é Aviva-nos, Senhor. Dentro do trabalho de missões, nós sabemos que este trabalho é um dos trabalhos especiais do ministério ou de todas as igrejas. A igreja não cresce sem missões, a igreja não cresce sem a ministração da palavra, e quem ministra a palavra é preciso ser avivado. Amém? E nós vamos trazer uma rápida reflexão acerca dos avivamentos ao longo da história. Inicialmente queria falar um pouco sobre, o significado de avivamento. Eu procurando essa palavra, e sempre no dicionário a gente vai ver que o significado básico seria da vida, quem está morto, ou deixar mais vivo aquele que já está vivo. Mas no hebraico a palavra avivamento tem a sua raiz no verbo raiar, que significa preservar, manter vivo, purificar e corrigir. Glória a Deus. Também vem da expressão téquia, que significa vida, avivamento ou ressurreição. Simboliza um despertar espiritual, renovação e restauração da fé. E eu queria ficar especificamente com essa frase, despertar espiritual. Até porque ao longo dos tempos a palavra avivamento não foi nada mais, nada menos do que despertar de um sono. E que sono seria esse? Seria o despertar de um sono de irresponsabilidade em questão espiritual, a má pregação da palavra, ou até mesmo a forma de vivência. Antigamente algumas pessoas, elas antes que viesse o avivamento, passavam-se a distanciar-se mais da palavra. Eram pessoas que estavam na igreja, porém não estavam vivas, estavam vazias. Aleluia. E nós vamos ver que o profeta Abacuque, trazendo o primeiro avivamento, ele profetiza, ou ele chora, clama, ora, e ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Este homem viu a necessidade de um avivamento. E lembrando que este profeta foi um profeta antes da Babilônia levar o povo cativo. Então ele já clamava porque ele viu que
estava acontecendo. E nós vamos olhar os reis de Israel, o povo todo estavam distantes de Deus, estavam sendo apenas um povo, mas estavam distantes de um Deus soberano. O povo estava precisando de Deus, e Deus, para corrigir o seu povo, ou para trazer um avivamento, foi necessário que eles aprendessem a depender de Deus. E a forma com que Deus fez isso foi deixando que o seu povo tivesse ou fosse cativos para a Babilônia. E vamos ver o momento em que é saqueado o templo, a destruição do templo, e este povo passaram cerca de 70 anos servindo a Babilônia. Por quê? Porque era necessário, para Deus colocar alguém na linha, às vezes é necessário passar pela pior de todas as situações. Tem pessoas que pensam que passando a prova que está passando hoje, você sendo firme, você está distante de Deus, ou Deus está distante de você. Não, é uma forma de Deus te despertar, para você abrir os olhos e aprender de novo a depender daquele que te levantou nessa terra. Aleluia. Nós vamos ver que o povo de Israel foi necessário passar esse tempo longe, mas mesmo quando eles voltam, eles começam ainda desconfiando. Cadê o antigo templo? Cadê o povo de antigamente? É aquelas pessoas que vivem da linha do passado. Naquele tempo era assim, naquele tempo estava assim, naquele tempo era assado. Só que tem um porém, eles não estavam mais fitos na palavra. Eles estavam lá, mas não estavam fitos na palavra. Então Deus levanta dois homens, Neemias e Esdras. E a Bíblia vai dizer ainda que Esdras, no capítulo de número 8, nós vamos ver o momento em que ele vai ler a palavra de Neemias. E ele começa a ler a palavra. E diz que quando ele começou a ler a palavra, o povo ficou atônito, atentos, ouvindo a palavra ser ministrada por Esdras. E quando ele ministrava a palavra, a Bíblia vai dizer que eles começaram a chorar, se arrepender, eles começaram a se prostrar. Alguns começaram a jogar talvez um cinza sobre a sua cabeça. Teve alguns que começaram a rasgar as vestes em forma de dizer a Deus: Deus, hoje eu ouvi a tua palavra e também temi, e eu quero viver a promessa desse avivamento. Aleluia. Enquanto a palavra era pregada, o povo se prostrava e começaram a buscar novamente a presença de Deus. Passou-se mais de 70 anos quando este homem orou pedindo avivamento. Mas uma coisa eu sei, é que a oração do crente, ela nunca vai ficar em vão. Enquanto tu está orando, o Senhor no céu está recebendo, e Ele está dizendo: eu sei a hora certa de fazer a minha obra, a minha vontade na tua vida. Aleluia. Enquanto tu estás orando, Ele está ouvindo. Se tu estás orando, Ele está olhando, observando e vendo a intenção do teu coração na tua oração. Mas a necessidade é que a igreja, que nós oremos para que haja um grande avivamento. Glória a Deus. Aquele homem orou, e ele traz um ensinamento para nós vermos o grande avivamento, ou o último avivamento nesse tempo. É necessário oração. A oração é uma peça fundamental para nós vermos realmente o Senhor agindo na vida da igreja e do seu povo. Outra coisa, o arrependimento era necessário. Todos os dias, eu sempre aprendi isso, todos os dias nós erramos, sem ver, sem perceber, falando algo, ou até mesmo fazendo algo que não agrada o coração de Deus. Quando nós vamos orar, nós começamos a lembrar: Senhor, eu falei isso, não era para mim ter falado. Senhor, eu cometi isso, não era para mim ter cometido. E assim foi que o povo observou bem o que estava acontecendo. Então ele está dizendo: é necessário nos arrepender, é necessário nós nos prostrarmos. Às vezes nós julgamos pessoas que estão no mundo, mas às vezes nós mesmos estamos em pecado dentro da casa do Senhor. Senhor, observar a nós mesmos. E Deus está dizendo: é necessário o arrependimento para que haja um grande avivamento. É necessário que
Aleluia. Outro grande avivamento é um dos mais conhecidos entre nós pentecostais. Quando eu falo Atos, capítulo 2, automaticamente nós vamos lembrar de quê? Do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo. Esse foi um dos segundo ou grande despertar dentro da palavra de Deus. O povo passou anos e anos sem ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ver que quando Jesus vem a essa terra, Ele prega a palavra, Ele ensina para os seus discípulos, Ele faz os milagres, Ele faz prodígios e maravilhas. Mas também Ele disse: olha, essas coisas, isso que vocês estão vendo, eu faço, mas alguns de vocês vão fazer coisas maiores ainda. Aleluia. Então nós vamos ver que Ele deixou bem claro também: olha, eu estou indo ao Pai, mas eu deixo uma promessa, e daqui a alguns dias vai vir um que vai selar a igreja. Aleluia. E ali foi um grande despertar da igreja, ali foi o começo da igreja, foi quando o Espírito veio sobre a primeira igreja, e naquele momento que o Espírito Santo veio sobre aquela igreja, sobre aquele povo, sobre aqueles homens que estavam com o coração aberto, ele estava em oração. A Bíblia diz que ele estava em oração e súplica, ou seja, orando e chorando e acreditando em um grande avivamento, acreditando no derramar do Espírito Santo. Foi da noite para o dia? Não, foi cerca de 10 dias em oração, sem parar, sem cessar. Para quê? Para que houvesse o avivamento que eles estavam precisando. Por isso o Senhor Jesus deixou bem claro para eles: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. E nós vamos ver algo que eu sempre gosto de trazer. É pentecostal, traz alegria. Aleluia. No momento em que eles estavam cheios do poder de Deus, algumas pessoas que estavam naquele dia na festa de Pentecoste já começou a olhar e ficaram olhando escandalizados e achando que aquilo ali era cachaça, era bêbado. Estavam todos bêbados. Aleluia. Mas Deus levanta um. Deus sempre vai levantar um. Aleluia. O Senhor muitas das vezes não precisa de multidão, Ele precisa de um com o coração aberto, de um com o coração cheio, de um que tenha coragem de pregar a palavra dele. Aleluia. E ali levanta Pedro com toda a ousadia, com toda a autoridade, e começa a dizer: aqui não tem ninguém bêbado não. Aleluia. O que está acontecendo aqui é o que disse o profeta Joel. O que é que ele disse? Que nos últimos dias diz Deus que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Enquanto eles estavam ali em oração e súplica, aquela primeira ministração daquele homem corajoso, cerca de 3.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O que Deus quer é isso. Primeiramente, o quê? Que eu tenha coragem de orar, de ser temente e de saber ter amor às almas. Amor às almas. Alguém de certa feita aí disse: eu nunca mais vi pessoas aceitando a Cristo. E eu olhei para ele e disse assim: sabe por quê? Primeiramente, você não evangeliza. Segundo, nós vemos hoje uma igreja entre 4 paredes. Aqui é o nosso lugar que nós devemos congregar. Aqui é o momento que a gente se prepara para ir para o campo de batalha. Mas o Senhor também está dando estratégia nesses últimos dias. E eu tenho visto a igreja no Brasil. Eu não sou fanático do avivamento, mas esses últimos dias eu tenho visto o que Deus tem feito no Brasil. Esses últimos dias eu tenho visto o que Deus tem feito em alguns outros países. E sem se falar dos Estados Unidos, que sempre tem alguém que Deus levanta naquele lugar. Aleluia. E nós vamos ver que muitas vezes nós olhamos com um olhar de crítica. A igreja tem isso, a igreja tem aquilo, a igreja tem aquilo outro, a igreja tem aquilo outro. Mas eu te pergunto, quantas as vezes a igreja se reuniu no momento em que o bispo dá ordem: igreja, precisamos orar? E quantos de nós é que vem para o trabalho de oração? Através da oração é que nós vamos ver um agir sobrenatural de Deus
Atos capítulo 2. E hoje, exatamente hoje, dia 31, é comemorado, 31 de outubro, é comemorado o dia da Reforma Protestante. Há um ano atrás eu estava vindo para a escola dominical e eu disse para minha esposa, eu queria tanto pregar um dia, nesse dia, e o Senhor selou hoje para nós pregarmos para a glória de Deus. Mas por quê? Estudando um pouco sobre a Reforma Protestante há alguns anos atrás, inclusive, eu acho que foi o melhor tempo quando eu estava no ensino médio. Foi quando começou a falar acerca da Reforma Protestante. E dentro do que estava ocorrendo na igreja católica daquele tempo, era um vender de salvação. Eles vendiam indulgências dizendo: você coloca a moeda aqui e você vai ser salvo lá. Você coloca a moeda aqui e você tem algo ali. E naquele tempo da vida de indulgência, Deus levantou um homem de coragem. Por que homem de coragem? É um tempo em que a igreja estava, desculpa a palavra, mas estava prostituída. Este tempo Deus levantou pessoas de coragem. Tem homens que são pré-reformadores. Trago dois exemplos. Um deles é Jerônimo Salvanaró, um homem que tentou fazer a reforma, mas infelizmente foi queimado vivo em plena praça pública. Aleluia. Isso tudo aconteceu em cerca de 1500. Não foi na época de Cristo. Só que tem um porém. A igreja já vinha crescendo com o passar do tempo. A igreja naquele tempo ele tinha uma grande influência na questão de decisões, os reis e também na questão do governo de forma geral. O Papa que mandava. E como o Papa mandava, eles queriam fazer a Basílica de São Pedro. E como eles queriam fazer a Basílica de São Pedro, eles começaram a pregar algo. Olha, vamos pregar acerca da indulgência. Vamos ensinar eles a ofertarem para eles serem salvos. Errado. Porque dinheiro nenhum compra salvação. E aquelas pessoas, por ser leiga, não tinham estudo. Apenas pessoas ricas é que tinham estudo naquele tempo. O povo deixava ser levado. Jerônimo Salvanaró tentou, não conseguiu. Outro homem, John Hus, tentou, não conseguiu. Mas este homem profetizou. Ele diz: hoje vocês assam um ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne que ninguém poderá queimar. Ou seja, quando ele liberou essa palavra em plena praça pública, ele estava terminando o seu legado, mas ao mesmo tempo ele deixou uma palavra. E essa palavra é que Deus levantaria um homem cheio de coragem, assim como ele. Cerca de 100 anos depois, nasce Martinho Lutero, um rapaz que ele se entregou a ser monge, um padre. Mas dentro do tempo que ele estava ali sendo monge, sendo padre, o que acontece? Ele começa a ver os erros dentro da igreja. Ele começa a ver os erros dentro da igreja daquele tempo. E o que acontece? Quando ele começa a ver aquilo dali, e ele foi despertado apenas com uma palavra, aleluia, e ele diz o seguinte, que ele aprendeu acerca da salvação pela fé, não era por venda de indulgência. E ele estudando a palavra, ele começa a despertar. Ele estudando a palavra, começa a despertar. Mas como assim estudando a palavra? Naquele tempo eles tinham em cada igreja apenas uma Bíblia, em que um padre às vezes ensinava, preparava um sermão ou o estudo deles teológico. Eles não tinham acesso total à palavra. Eles viam o que os outros queriam que eles vissem. Eles não viam a realidade da palavra. Mas quando ele leu a palavra, a vida dele mudou. Aleluia. Nós iniciamos falando acerca de Esdras. Quando ele leu a palavra, veio o avivamento. Somente quando nós lemos a palavra, somente quando nós conhecemos a palavra, somente quando eu ouço a palavra, somente quando eu acredito na palavra, é que o avivamento começa a acontecer dentro de mim. Aleluia. Mas eu não estou falando de qualquer palavra. Qual é a palavra? É a palavra de Deus, que é ministrada nesse trabalho de hoje na tua vida. Aleluia. É a palavra que libertou este homem. E este homem, vendo todo o erro, ele pega 95 teses, coloca ali no castelo de Wittenberg. Ele colou lá. E depois que ele colou
pregou aquilo, todo o povo começou a segui-lo. Mas segui-lo por quê? Porque ele pregava a verdade. Segui-lo por quê? Porque ele tinha coragem de falar a verdade. Mas também veio a perseguição. O Papa Leão X manda uma ordem: tira agora aquele papel, venha diante de nós e se retrate. Ele não tirou o papel, foi diante deles e ninguém tocou na vida dele, porque Deus já tinha prometido que ele iria levantar para aquele tempo. Deus já tinha prometido que Deus iria levantar nesse tempo, aleluia. E quando este homem começou a pregar o evangelho de verdade, muitas almas começaram a se converter, muitas almas começaram a acreditar. O que foi que ele fez para melhorar mais ainda? Como nem todo o povo tinha acesso à Bíblia, ele pegou a Bíblia, como ele era alemão, traduziu para o alemão, começou a entregar e o povo começou a ler. E quando o povo começou a ler, então começou o crescimento. Por quê? Porque a palavra, as pessoas estavam conhecendo a verdade, as pessoas estavam conhecendo quem era Jesus. E como diz a própria palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque ele não acreditou mais quando ele leu a palavra, aleluia. Tem regras que não são colocadas conforme a palavra, e se não tem a santidade de Deus, não é regra de Deus, aleluia. Tem leis que está vindo contra a igreja, para nós sermos a favor do homossexualismo, a favor do casamento homossexual, dentre outras coisas mais. Mas eu quero te dizer, vá pela palavra, o que importa é o que diz a palavra, aleluia. E o Senhor vai levantar sim, nesse tempo, os últimos homens de coragem e mulheres de coragem. Para quê? Para pregar o último avivamento. Nós vamos ver o último avivamento acontecendo. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Eu acredito, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu aprendo que após o conserto que Deus permite a igreja passar, como esses homens passaram também por essa ação, homens que tinham poder, chegou a enganar pessoas que estavam leigas. Mas o Senhor começou a levantar grandes homens naquele tempo. Em 1600, entre 1600 e 1800 foi o tempo que Deus mais levantou gente. Depois do despertar de um homem, a cada país Deus levantava outro, e levantava outro, e levantava outro, aleluia. E houve um grande avivamento, eu acredito, um dos mais conhecidos na Inglaterra, John Wesley e George Whitefield. Eu comecei a ler, inclusive, acho que na primeira vez que eu preguei aqui foi no culto de missões. Eu falei do livro que eu estava lendo na época, e este livro foi um despertar para a minha vida também. Grandes homens de Deus que queriam ser pregadores, mulheres de Deus que queriam ser pregadoras, Deus usou de forma extraordinária na terra, aleluia. E um dos grandes avivamentos foi esse, através desses homens, John Wesley, George Whitefield. Inclusive ele cita a seguinte frase: que o fogo nunca se apague do altar do meu coração. Que o fogo nunca se apague do altar do meu coração. Porque se o fogo se apaga, o amor, as almas se acabam. Se o amor aqui dentro, se o fogo ele começar a acabar ou expirar as últimas forças ali, você prega, mas nada acontece. Você fala, mas nada acontece. Você canta, mas nada acontece. As pessoas te olham, mas elas não sabem se tu é crente ou se tu não é crente, aleluia. Mas aqui eu sei que tem uma igreja que está com o coração hoje pegando fogo pelo poder da palavra de Deus. Tem uma igreja hoje aqui que está com o coração pegando fogo para querer pregar daqui a pouco também, aleluia. Eu sei que Deus vai levantar, eu sei, eu estou nisto. O Senhor está levantando pessoas, e a frente missionária não vai ser diferente, aleluia. A frente missionária não vai ser diferente. Deus está levantando sim uma geração que vai pregar, vai impactar na cabal. Pessoas vão se converter, almas vão se converter.
Aleluia. Em 1900, um homem chamado Evans Roberts, esse foi um dos que eu mais me inspirei. Esse homem, ele na simplicidade começou a pregar a palavra. Em um tempo, lógico que nós como protestantes já pregamos a palavra como nós acreditamos, porque já tinham passado pela prensa, já tinham passado por todo esse tempo. Já em 1900 nós vamos ver este homem pregando a palavra. E quando este homem começava a pregar a palavra de Deus, diz que naquele país estava cheio de mulheres prostitutas, inclusive perto da igreja tinha vários locais de mulheres prostitutas. E nessa igreja, quando ele iniciou a pregação do Evangelho, algumas pessoas vieram, ouviram a palavra e gostaram. Outras vieram, ouviram a palavra e se arrependeram. Daqui a pouco vieram outros e outros e outros. E diz a história que quando aquelas mulheres ouviram pela primeira vez a palavra sendo ministrada por aquele homem, elas se prostravam no altar. Elas vinham de lá para cá e choravam e se arrependiam da vida que elas estavam vivendo. E começaram a ser mulheres que Deus escolheu naquele tempo também para pregar o Evangelho. E uma das coisas que eu aprendo também, sabe o que é? É que quando tem um avivamento, a perseguição aumenta. Em todo tempo a perseguição vai aumentar. Quando tem avivamento, tem perseguição. Nós vamos ver que naquele tempo, de acordo com a história, os jornais eles começavam a chamar de fanáticos, loucos. Começou uma pregação desses povos da igreja, e nós vamos sempre ouvir estas palavras. Você vê que Pedro ouviu essa palavra. Nós vamos ver que daqui a pouco o próprio Lutero teve a perseguição dos próprios padres e papa da época. Nós vamos ver que esses homens também sofreram grandes perseguições. Mas uma coisa eu sei, que enquanto eles estavam pregando, as almas estavam se convertendo. Poderiam falar A, poderiam falar B, mas eles sabiam em quem eles tinham focado. Aleluia. Eles tinham tempo para oração. Sabe por quê? Diz a história que eles passavam de 5, às vezes até mesmo 8 horas em oração. Tempo básico para ser um homem grande e avivado. E avivalista naquele tempo. Aleluia. E este homem, a história vai dizer que ele ganhou cerca de 100 mil almas naquele país. 100 mil almas se converteram por causa de um homem de coragem. Por causa de um homem que teve coragem. Aleluia. Aleluia. Agora eu quero te perguntar: aonde que está a tua coragem? Aonde que está a nossa coragem? Qual tem sido a nossa decisão quando se trata de pregar o Evangelho? Será que nas nossas escolas, na faculdade, no meio social, as pessoas sabem do Evangelho que eu acredito, que eu prego? As pessoas sabem realmente quem eu sou? As pessoas sabem quem tu és? Aleluia. Aleluia, aleluia. Então o Senhor nosso Deus, Ele avivou todo o tempo o seu povo. E eu quero que, estou finalizando, o último avivamento. O avivamento que trouxe a doutrina pentecostal. Um homem negro, já um senhor, com um problema em um dos olhos. Ele começou um trabalho de oração na sua casa. E quando ele estava em oração, diz que uma parente dele, que estava do seu lado, eles começaram a falar em outras línguas. E quando eles começaram a falar em outras línguas, este homem, William J. Seymour, que foi muito perseguido. Por quê? Porque era um tempo em que o racismo era algo totalmente normal. E ele não tinha, pela sociedade moral, de pregar o Evangelho. Foi conhecido como avivamento na Rua Azusa. Esse avivamento foi o que marcou e marca nós até hoje. Por quê? Porque foi onde selou as igrejas pentecostais. Através daquele homem, a pregação começou. E quando eles estavam louvando, enquanto eles estavam em oração, diz que aquela mulher recebeu um dom de línguas. Mas não foi um dom de línguas estranhas. Foi a glossolalia que ela começou a falar em língua de um outro país. E pelo que nós aprendemos, dentro daquilo que Deus ele dá o dom de falar em língua de outro país, é porque Deus já tinha escolhido para ir para aquele país pregar a palavra. E aquela mulher recebeu aquele dom. E quando ela vem de lá falando a língua desse país, ela pega e senta no piano
pessoas se alegravam. É uma história tão maravilhosa, enquanto a gente está ali aprendendo, parece que a gente está lá na história, aleluia. E ali estavam naquela casa, e diz que vinham muitas pessoas para a casa dele, até que um dia a parte de cima ela cedeu, e como ela cedeu, eles foram para este lugar. Era uma fábrica antiga, e nessa fábrica antiga eles ficavam dentro daquele lugar, e diz que começavam em oração, começavam a buscar a presença. E enquanto ele estava em adoração, enquanto ele estava ministrando a palavra, muitas pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas foram seladas pelo falar em línguas estranhas, receberam o dom de falar em outras línguas, e eles falavam, se alegravam, e passaram dias e dias e dias ali dentro, em cultos, em adoração a Deus, e pessoas de outros países vindo, aquele avivamento foi um dos avivamentos mais grandiosos que nós podemos falar. Sabe por quê? Porque ali também foi 2 homens que viram aquele avivamento: Daniel Merri e Gunnar Frink, aqueles que iniciaram a igreja no Brasil, a igreja pentecostal no Brasil, as igrejas Assembleias de Deus no Brasil. Aqueles homens estavam lá, firmes, atentos pela doutrina do falar em outras línguas, e enquanto eles ouviam, eles falavam em outras línguas, e enquanto a palavra enchia o coração, eles falavam em outras línguas. Foi um tempo em que muitas almas se converteram ao Senhor, e ali nós vamos aprender algo, aleluia. A humildade é o vaso que pode conter o fogo do Espírito Santo. Um homem humilde, um homem negro, que a sociedade não dava nada, mas ele era um vaso cheio da mão de Deus. Ele foi um vaso cheio na mão do Senhor, onde ele se deixou ser usado por Deus, aleluia. Eu te pergunto nessa noite, como é que tu está hoje como vaso? Quer que Deus te use nesse tempo? Tu quer que Deus te use nessa geração? Tu quer que Deus te use hoje, agora, nesse momento? Então começa a adorar a Ele, e o vaso ele vai ser cheio, ele vai trazer um renovo sobre a tua vida, ele vai trazer um renovo sobre ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos ver que com o passar dos tempos, Deus começa a levantar outros pregadores. Bem-vindo. Nós vamos ver outros grandes pregadores, como Billy Graham, que também deixou o seu legado. Homem de Deus, aleluia. Homens que ficaram na história da igreja. Por quê? Porque pregaram o evangelho na simplicidade, e o Espírito Santo agia no ambiente. Pessoas se convertiam ao Senhor e acreditavam no poder da palavra. Aleluia. Chegou o tempo do Brasil. Eu acredito que chegou o tempo do Brasil. Acredito que o príncipe já falou isso aqui. É uma história bastante conhecida. Tinha uma bandeira no Brasil. Billy Graham estava em oração. Algumas pessoas estavam em oração. E diz que quando chegou na bandeira no Brasil, Billy Graham começou a olhar e a orar. As pessoas questionavam: por que não sai daí? Por que não sai dessa bandeira? Aleluia. E ele disse o seguinte: é porque Deus acabou de me revelar que é do Brasil que vai vir um grande avivamento. É do Brasil que vai vir o maior de todos os avivamentos da história. Aleluia. Eu acredito nesse avivamento. Deus vai avivar a tua vida. Tu vai ser avivado. Receba o dom de línguas, receba os dons de Deus na tua vida. Receba de Deus os dons da tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Algo aconteceu em 2023. É um tempo depois da pandemia. Nos Estados Unidos, agora recente, inclusive eu acho que eu vi isso, foi no jornal. Os jornais falaram, a Record falou. E houve nos Estados Unidos, em uma universidade, eles têm um local de palestrar, de falar. E um grupo de jovens, de pessoas estavam lá em oração. Agora, isso recente, 2023. E enquanto eles estavam em oração, diz que eles se alegravam de tal forma, estavam em adoração. Inclusive tem vários vídeos no YouTube, você pode pesquisar. E enquanto começou no dia 8 de fevereiro de 2023,
Você estava em oração, estava em busca. Alegria naquele ambiente, alegria no ambiente, alegria no ambiente. Em uma plena faculdade, em tempo que os ensinos têm sido ensinos perversos, que tentam denegrir a imagem do cristão, que tentam denegrir a imagem da família, mas mesmo assim ainda tinha crente ali separado, aleluia. E eles estavam lá em oração, mostrando que era crente, adoração, é adoração. E a história vai dizer que quando eles estavam em adoração, cerca de 16 dias, simultaneamente, sem parar, irmão, sem parar. Eu sei que talvez, não sei se o relógio está funcionando, algumas pessoas já falam, já querem ir embora, mas eles passaram por 16 dias cultuando a Deus sem parar. 16 dias, e durante esses 16 dias ficou cheio de pessoas, inclusive a mídia foi lá filmar. Vimos a Record passando essa cena de muitos jovens chorando, adorando, abraçando uns aos outros, e foi um dos maiores avivamentos ali naquela faculdade. E eu aprendi algo. Ali eles estavam num momento de confissão de pecados, eles estavam com o coração contínuo em contínua oração, e ali eles viram o que é uma adoração de verdade. Eu sempre prego isso aqui, e eu queria que tu entendesse. Quando Deus diz assim: eu procuro os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Aqui eu entendi. Deus encontrou uma faculdade, uma universidade em que muitos jovens, muitas pessoas, inclusive até o diretor da escola, ele teve que se converter, estava na presença. E algumas pessoas vieram e questionaram ele, e ele disse: isso aqui é um despertar para os nossos jovens. E ele diz: eu ainda vejo esperança nessa juventude. E eu quero te dizer, eu ainda vejo esperança em nossa vida. Eu vejo esperança na juventude atual. Eu vejo esperança nas crianças da atualidade. Eu vejo esperança nas mulheres de coragem de oração. E eu quero trazer agora o último de todas as pesquisas que eu fiz acerca do avivamento. 2025 foi impactado por maiores eventos evangélicos em todo o Brasil. O número de pessoas foi tão grande que não sabe-se a quantidade de pessoas que se converteram. Não se sabe a quantidade, não, de pessoas que se converteram. Um certo pregador, agora esses dias eu vi um vídeo ele dizendo o seguinte: ele diz: tem algo diferente acontecendo no céu do Brasil. E eu sei o que é que está acontecendo no céu do Brasil. Está vindo profecia sobre muita coisa que vai acontecer, mas a maior de todas as profecias diz que o último avivamento virá. E não importa o que está acontecendo no meio social, não importa o que está acontecendo no governo, não importa o que está acontecendo na saúde, o importante é que a igreja não deixou de ser igreja. A igreja continua em oração, a igreja continua acreditando no último avivamento. Eu convido você a se pôr de pé, a se pôr de pé, a se pôr de pé. Aleluia. Nós falamos sobre muitos avivamentos, nós falamos sobre coisas que ocorreram ao longo desse tempo, e eu vou citar aqui alguns eventos que eu estava olhando e aconteceu no Brasil este ano. Teve um dos maiores eventos que foi do quarteto. Minha esposa gosta dessas pregadoras, eu esqueci, mas uma delas é a Camila Barba e essas outras mulheres que se juntam, né? E algumas pessoas chegam a criticar a questão de dinheiro, a questão disso. Irmão, enquanto tiver salvação de vida, Deus está no negócio. Enquanto o Espírito Santo estiver trabalhando, Deus está no negócio. Ah, mas elas vão tratar com Deus, eu vou tratar com Deus, o pastor vai tratar com Deus, mas a igreja tem que pregar a verdade como ela é para ser pregada. Aleluia. Aquelas mulheres intercederam pelo Rio de Janeiro, e vocês viram o que ocorreu durante esses dias no Rio de Janeiro. E eu quero te dizer algo, aleluia. Eu acredito que aqui em Bacabal, não importa, eu não sei o que vai acontecer nesses últimos dias na questão social, mas se a igreja está de pé, o último avivamento vai acontecer. Eu estava ontem em oração, lá em casa, meio-dia. Irmão, minha esposa foi com o negócio fora, passou o dia lá, nem comeu, não comi. Saudade da mulher. Fui orar, e enquanto eu estava em oração, enquanto eu estava na música constante, aleluia, o Senhor me tomou dentro da minha casa ontem. Eu senti uma graça de Deus tão grande dentro da minha casa. Algumas pessoas dizendo: eu estou sentindo a retaliação, eu estou sentindo isso. Eu disse: eu estou sentindo a glória de Deus aqui em casa. Eu estou sentindo Deus na minha casa, eu estou sentindo Deus na minha vida.
coração. Para de dizer que está enfermo. A enfermidade não pode ficar quando a graça de Deus desce. A enfermidade não pode ficar quando a graça de Deus está no ambiente. Enquanto você adora, o Senhor trabalha por ti. Enquanto tu adora, o Senhor abre porta. Enquanto tu adora, o Senhor te cura. Enquanto tu adora, o Senhor liberta. Ele liberta. Eu não sei a última vez que tu falou em outras línguas, mas nesta noite o Senhor, Ele vai começar a renovar pessoas. Ele vai começar a renovar pessoas. Não precisa te preocupar não, o perdão já chegou. Deus está vivando, Deus está vivando, Deus está vivando. O mundo já está sendo avivado, a sal da terra está sendo avivada. A frente missionária está vindo um grande avivamento. Está vindo. Eu já estou vendo acontecer. Não estou falando isso para te emocionar não. O Senhor me mostrou em oração. Está vindo. Tem pessoas que não acreditam nesse ministério, mas é daqui que vai sair muitos homens e mulheres de Deus para pregar o evangelho. Já tem gente que não caiu na terra. Tem gente que não lugar na terra. Sabe por quê? Porque quer ser usado pelo Espírito Santo. Aquele que não é batizado no Espírito Santo, eu queria te convidar aqui rapidinho para nós fazer oração por ti. Mas fique com fé. Se for fé, pode ficar no teu lugar. Você que não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui. O Senhor vai batizar a gente aqui. Basta que queira. Se tu quer falar em outras línguas, se tu quer sentir os dons de Deus na tua vida, se tu quer um avivamento na tua casa, se tu quer um avivamento no teu coração, pois vai adorando Ele aí. Eu convido você e quer o batismo com o Espírito Santo para ver aqui à frente. A pregação foi toda sobre avivamento. Tu vai ficar no teu lugar. Tem certeza que tu vai ficar no teu lugar? Amém. Mas eu quero aqui adorar o Senhor. Eu quero aqui glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque eu sei a mensagem que Deus trouxe para este ministério. Eu sei que o fogo começa do altar. E não se apaga. Não se apaga não. O fogo vai arder em cima do altar. Começa aqui. Vem de novo play. Em nome de Jesus, o poder do nome do Senhor Jesus. Receba o poder do Espírito Santo. Receba o batismo do Espírito Santo. Receba o falar em línguas. Em nome de Jesus. Adora, igreja. Meu Deus, vai tocando agora o Espírito Santo. Toca agora o Espírito Santo. Rimanda baixo, comanda raça. Rimanda louco, comanda baixinha, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Receba agora o poder do Espírito Santo. Receba agora o poder do Espírito Santo. Receba renovo aí, ó. Receba renovo. Se alegre na presença dele. Tem avivamento na casa. Tem avivamento no coração do doente. Tem arrependimento no coração de pessoas. Se tu tá assim, adora ele. Esse trabalho de missões foi para zelar pessoas que Deus vai levantar como grandes pregadores, missionários do último tempo, nas últimas horas. Adoradores de verdade que adoram em espírito e em verdade. Eu não trouxe hoje uma palavra de bater não, de preocupar não. A palavra que Deus tocou no meu coração foi essa. E Ele está vivando um novo